Sejam bem-vindos. Boa tarde ainda a todos. Tudo bem? Bom ver os rostos. A gente não via há algum tempo. Hoje nós vamos começar mais uma série. E se você estiver com sua Bíblia aí, eu quero pedir que você abra em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, esta garrafinha vai me dar trabalho. Deixa eu tomar logo a água que eu preciso tomar. E ela daqui de cima, porque hoje eu estou com uma Bíblia um pouco grande. Relacionamentos líquidos, né? Vamos ler o texto da Palavra de Deus antes de qualquer coisa. Eu queria que você pedisse ao Senhor, depois que lermos o texto, a seguinte coisa: você pensasse assim: Deus, eu vivo em um mundo, eu estou em um mundo, eu dialogo com esse mundo o tempo inteiro. Me conduza nessa relação que eu tenho com Ele. Será que você pode pedir isso? Peça a Deus: Deus, me conduza no diálogo, na relação que eu desenvolvo nesse mundo. Ok? Vamos ler o texto então? Gênesis. Sou eu que passo. Eu vou me adaptar. Ao contrário da música, né? Diz assim o texto: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Voltei de novo. Adaptação. Vamos lá, continuar. Mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher então: Certamente vocês não morrerão. Deus disse de uma forma, mas é óbvio que não é isso que vai acontecer. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão. E vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do fruto, comeu e o deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e a mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: Onde está você? E ele respondeu: Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque eu estava nu. Por isso me escondi.
porém inimizade entre você, versículo 15 agora, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Vamos fechar os olhos e orar? Lembra então da oração? Peça ao Senhor: Deus, me conduza, me ensine, me ajude, porque não tem como, você está nesse mundo e você precisa aprender a relacionar-se com Ele. Pai, que o Teu Espírito nos conduza, em nome de Jesus, ao entendimento da Tua Palavra, que Ele abra os nossos olhos a enxergar a realidade da Tua Palavra, e que a partir desta verdade que a Tua Palavra nos ensina, os nossos olhos estejam aptos a olhar e enxergar a realidade dos nossos dias e aprendermos, Deus, do Senhor, o que o Senhor deseja para a nossa vida. Que o Teu Santo Espírito seja o que fala ao nosso coração. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Hoje nós vamos falar iniciar a série falando sobre os efeitos que os relacionamentos líquidos produzem na nossa espiritualidade. Não na espiritualidade cristã necessariamente, mas na espiritualidade de maneira geral. Na maneira como o ser humano expressa ou se expressa dentro desse sentido, como o ser humano se relaciona com aquilo que seja sobrenatural, que seja maior do que ele e que ele acredite como sendo Deus. Todos nós temos ou desenvolvemos algum tipo de espiritualidade. Às vezes, o Deus que nós temos é diferente, e isso é muito parte do nosso contexto, da nossa época, da pós-modernidade, onde os relacionamentos são muito líquidos, e a gente vai ver um pouco sobre isso. Que relacionamentos são esses? Que liquidez é essa? Eu quero pensar com você esse contexto, essa problemática primeiro, que se desenvolve em Gênesis capítulo 3, e queria perceber com você o versículo 15 que lemos, por isso demos um salto, como exatamente a solução trazida pela palavra de Deus, pelo próprio Deus, para o problema que ocorre nesse capítulo, e então a gente poder ler um pouco o nosso próprio contexto e ver quais são as soluções, qual o meio que Deus, o próprio Deus, trouxe para nós, para gerar, para nos dar a solução também dentro do nosso próprio contexto de vida, não tornando absolutamente todas as coisas ruins, ou pecaminosas, ou malignas, mas nos dando aquilo que de fato pode gerar a verdadeira vida e então abraçar todo o contexto onde nós estamos inseridos, toda a nossa vida, o nosso coração, a nossa alma de maneira completa. Pensando em Gênesis capítulo 3, uma problemática surge aqui no texto. Primeiro é que há um fluxo natural aonde Deus cria todas as coisas, a existência, ela acontece com o ser humano sendo. Primeiro ele é.
A Bíblia diz que Deus criou o homem e viu que aquela criação era muito boa. Muito boa. E tendo criado o homem, olhou e viu que não seria muito bom que ele estivesse só. Então ele cria a mulher para que então a humanidade se tornasse completa na sua relação com Deus e na sua relação com o próximo. Homem e mulher são criados à imagem de Deus e por isso o início de todo o fluxo para a vida é simplesmente o ser, a identidade. O homem era e ele não precisava de mais nada para ser. Depois, neste fluxo, o que é que acontece? Sendo, ele frutifica. E quando a palavra de Deus ordena, quando Deus fala que o homem e a mulher deveriam frutificar, deveriam expandir, cuidar da terra, gerenciar toda aquela criação, não há nenhuma dificuldade para Adão e Eva. Por quê? Porque eles já eram tudo o que eles precisavam ser. Esse fluxo, então, gera um grande significado, um propósito. Então imagine que naquele momento, naquela situação, quando Deus cria todas as coisas, não havia ali uma busca do homem ou da mulher, de repente, olhar um para o outro e conversar, reclinado no travesseiro, e pensar assim: o que a gente vai fazer na nossa vida? O que a gente vai fazer durante os próximos anos? Porque o futuro, quando nós buscamos o significado, ele era desnecessário, porque hoje todo o significado já era pleno. O significado para Adão e Eva em toda a vida, em toda a existência, já existia, porque eles simplesmente eram. E sendo, ele não precisava buscar alguma coisa para tentar encontrar um significado. Então, esse fluxo, ele é natural, contínuo e ininterrupto. Ele simplesmente acontece. Esse fluxo, ele é então mudado. E a ordem, então, dessa sequência natural, ela é mudada quando a serpente questiona o próprio Criador, mas não ao Criador, mas questiona o Criador, a mulher. A serpente se dirige à mulher, questiona o Criador, e aí, a partir daquele questionamento, todo o fluxo natural da vida e da existência vai ser transformado. Ele se inverte. E entra agora aqui uma coisa que se chama possuir. Possua. Pegue o que você não pode. Deseje o que você não pode. Queira aquilo. Você percebe essa tentação sendo feita? Ela diz: é certo que seria assim? Não. Se vocês comerem, não vai acontecer nada. Isso é conversa. Conversa para boi dormir. Pode comer. E aí a mulher olha e vê que é agradável. Aquilo satisfaz, impressiona os olhos. E dentro das palavras de Satanás, da serpente, ela pensa na possibilidade de que ela poderia adquirir conhecimento, porque ele diz que vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Começa então um fluxo que é desejando possuir, para então ter algum significado. Porque dentro da dúvida e dos questionamentos que a nossa alma
ou que a alma de Eva passa a ter, quando nós não temos mais certeza do que somos, de onde estamos, para onde vamos, é preciso possuir para que algo signifique, para que a vida signifique, para que haja algum sentido. Continuando essa sequência, só então ela produz. Só então há algo que sai de si mesmo para o outro, de si mesmo para o externo. Você deseja, possui, então você encontra um significado, e aí, se você encontra o significado, então você vai produzir alguma coisa. Ora, é muito semelhante ao que nós vivemos no nosso dia a dia. Já se sentiu assim, olhando para a vida e não vendo absolutamente nenhum sentido nela? Lembra o quanto é difícil produzir alguma coisa? Lembra o quanto é difícil fazer com que algo aconteça, sair do lugar, ter algum movimento, ir em direção a alguma coisa, a algum lugar? Quando esse fluxo foi alterado ali no Éden, entrou então um fluxo maior. Anteriormente, o fluxo nascia do ser, frutificar e o significado para tudo. Após a quebra desse fluxo, dessa sequência natural, ali no Éden, ser não era mais a questão em primeiro lugar. Por quê? Porque a partir do desejo de querer ser o que não é, nós passamos a não entender o que realmente somos. Logo, ser é algo que nós estamos continuamente a buscar, ou que a partir daquele momento nasceu o desejo de se buscar exatamente o que somos, quando o que somos vem em primeiro lugar, antes de absolutamente todas as coisas. Mas o fluxo foi invertido. Essa foi a problemática que surge no Éden, e no Éden, no mesmo capítulo, há uma solução dada. Deus não permitiu que a história de Adão e Eva caminhasse ou procedesse sem que essa solução já fosse dada. Imagine você, o fluxo sendo quebrado, a vida sendo completamente transformada ou transtornada, e agora ter que seguir na vida sem absolutamente nenhuma perspectiva de esperança para que algo fosse refeito, reconstruído, restaurado. Deus então dá a promessa do Salvador, e o versículo 15 que nós lemos diz: porém inimizade entre você e a mulher. Deus está falando, se dirigindo à serpente. Eu vou pôr inimizade entre ti, entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Preste atenção, é entre a descendência da serpente e a descendência da mulher, ok? E aqui fica uma explicação clara quanto à descendência da mulher, porque você pode pensar assim: o texto nos diz que é o descendente dela. Às vezes nós não observamos que essa descendência está se referindo a uma pessoa específica e não a uma larga descendência de seres humanos. O descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. É interessante perceber que o capítulo posterior, quando Adão e Eva têm um outro filho,
o primeiro filho, melhor dizendo, a Eva se refere ao filho acreditando que ele é o descendente que havia sido prometido. Porque a promessa desse Salvador é a promessa de que ele, encarnado, porque o texto diz, te ferirá o calcanhar, certo? Te ferirá a cabeça, perdão. A promessa do Salvador é aquele que virá e destruirá não apenas aquilo que foi construído a partir da malignidade da serpente, mas destruirá também todos os intentos, todas as intenções, todas as possibilidades de criar aquilo que não agrada a Deus, seria destruído. Quando ele diz, ele te ferirá a cabeça, o centro formador de todo o pensamento, de toda a intenção, de toda a emoção, seria esse centro que seria destruído. O Salvador viria destruir absolutamente tudo que nasceu, que foi gerado a partir daquele momento em que a serpente tentou Adão e Eva, e ali todo o fluxo de vida foi alterado. Observe bem, essa foi a solução que Deus deu para que Adão e Eva pudessem então continuar a vida, tendo a esperança de que aquilo que foi destruído pudesse ser refeito, pudesse ser restaurado. Eu queria pensar com você então um pouco sobre a nossa situação hoje. Primeiro, nós vivemos numa sociedade que é uma sociedade de consumo, certo? Isso não é um mal em si. Isso não, consumir, não está aí o problema inteiro, ok? Você precisa consumir, você precisa comer, você precisa vestir, você precisa cuidar do seu cabelo, né? Mulheres mais do que os homens, mas você precisa consumir, você precisa comprar óculos, você precisa comprar sapato, você precisa de relógio, você precisa das coisas, você precisa de casa, você precisa de construir sua casa, você precisa manter sua casa, você precisa consumir em absolutamente todas as esferas da sua vida. Você precisa consumir. Essa sociedade de consumo, ela em si não é um problema, mas essa sociedade de consumo gera uma consciência ou uma mentalidade líquida nas relações. O que quer dizer essa liquidez? Essa liquidez é aquilo que desfaz os laços. Preste bem atenção. Há 50 anos atrás, há séculos atrás, há algum tempo atrás, porque não dá nunca para ficar mensurando isso exatamente, século XIX, XX, século XX, as coisas começaram a entrar, né, mais ou menos nesse pensamento. As relações deixaram, segundo o Bauman, ele diz que as relações deixaram de pertencer a um âmbito onde as pessoas se relacionavam a partir de laços. Laços são aquelas coisas que nos comprometem, que nos envolvem por inteiro, um com o outro. Daí a gente fala laços familiares. E você sabe que laço familiar é aquele negócio que assim, não desamarra de jeito nenhum, né? Que ainda que você não queira ter a relação com aquele camarada, que é sua família, talvez, mas que você prefere passar o resto da vida sem ter contato com ele, o laço familiar fará com que você encontre com ele e se disponha com ele e tenha relacionamento com ele, quer você queira ou não, mais cedo ou mais tarde, nem que seja ele te ligando para te pedir algum dinheiro emprestado, mas você tem laço com aquele camarada. É ou não é assim? O que a sociedade do consumo gerou foi uma liquidez que desfaz essa vontade ou necessidade de termos laços.
E aí, nessa nossa sociedade pós-moderna, nós vivemos, nas relações líquidas, nós vivemos relacionamentos em redes. E os relacionamentos em rede, eles são muito expressos de maneira virtual. Você se torna amigo de alguém com apenas um clique. Você expressa afeto ou simpatia, melhor dizendo, com alguém quando você clica num coraçãozinho dizendo que gostou da foto, ou você clica no polegarzinho dizendo que gostou de algo que foi postado ali. E o inverso gera, inclusive, uma certa afetação em quem postou e não foi curtido, nem pelos amigos, né? Nem no âmbito em que as pessoas são amigos ali no Facebook, porque você pode, por exemplo, nessas comunidades, colocar se é amigo, se é conhecido, né? Se é família, e de repente você taxa lá alguma coisa e tem assim, 2 curtidas. As pessoas se sentem um pouco... Alô? Som? Ei? Eu? Aqui? Voltou? Voltou? Estão ouvindo, né? Então, agora... Então, as redes, ou esses relacionamentos líquidos, fáceis de você conectar-se e desconectar-se, é exatamente uma tentativa de jogar fora toda aquela ideia de laço que nos compromete de tal forma que, ainda que eu queira acabar o relacionamento, vai exigir uma conversa, vai exigir um olho a olho, sabe assim, um cara a cara. Essa é a ideia dos laços, é a coisa pós-moderna, é a coisa moderna. Mas o pós-moderno é aquela ideia de assim, eu não quero mais, eu excluo. Entende? Não precisa do olho a olho, face a face, ou face to face, né? Já que a gente está falando das comunidades. É desnecessário. A coisa fica mais fluida, líquida. Não precisa ou não se quer mais comprometimento. As coisas precisam ser fáceis de envolver-se e separar-se. Envolver-se e separar-se. Por quê? Porque nós estamos numa sociedade de consumo. E dentro dessa sociedade de consumo, quando você compra algo e você não gosta mais daquilo ali, você troca. Isso foi desenvolvendo exatamente todas as áreas da vida da gente, essa mesma consciência, essa mesma ideia, a mesma forma de pensar. É descartável. Na nossa espiritualidade, o que acontece é assim: cada um tem seu Deus. A modernidade acreditou que na pós-modernidade, ou que eles não chamavam de pós-modernidade, mas daqui, né, lá atrás eles pensando, daqui a uns 50 anos, 60 anos, a religião foi extinguida. Não vai existir mais essa coisa de religião. Por quê? Porque nós adquirimos o conhecimento, nós chegamos a uma maturidade do pensamento. E aí, quando o ser humano se tornasse maduro, ele não ia precisar mais de religião. Não precisando mais de religião, nós vamos, como sociedade, alcançar uma maturidade extraordinária. Porque Freud dizia que era só um ópio, né? Era uma tentativa de pegar as coisas boas do ser humano e jogar para um ser que fosse maior. Logo, tornava o ser humano alguém assim desnecessário, porque existia um Deus. Logo, a humanidade ficava assim, acanhada, tacanha. Mas aí vem a modernidade, e o que acontece é que a religião, de maneira geral, ela começou a ressurgir, mas não mais da mesma forma como na modernidade.
Por quê? Porque nós estamos hoje vivendo uma experiência, um fluxo de vida que é mais líquido, que é mais flexível. Ele não tem tantas estruturas. E aí isso se manifesta na espiritualidade dessa forma. Você está a fim de ter uma expressão mais assim, com o sobrenatural, uma experiência com o sobrenatural. Então o que as pessoas fazem? As pessoas vão buscar de repente uma coisa mais sobre a meditação, até que elas começam a se sentir enjoadas daquilo ali. E o que é que então ela vai fazer? Ela parte para outra. E Deus? Deus se tornou vários. Cada um tem o seu. Assim é a espiritualidade na pós-modernidade. E quando cada um tem o seu, diz um filósofo pernambucano, que é pouco conhecido aqui, o Pondé, ele diz que quando Deus, cada um tem o seu, esse Deus é lógico, não passa de um desodorante. Porque cada um tem o seu. E usa quando quer, escolhe o cheiro que tem, o preço sempre vai ser aquele ali que mais te agrada. Uns estão dispostos a pagar mais, compram um Dove. Outros estão dispostos a pagar menos, compram leite de rosa. Ninguém compra mais isso. Compra, mas não com desodorante, eu sim. Não vamos entrar em detalhes. Então vamos pensar um pouco. A espiritualidade que era coletiva, ela tinha expressões coletivas na modernidade, expressões do partir de mim para o outro. A espiritualidade que era comunitária, que envolvia laços entre as pessoas. A espiritualidade que envolvia você fazer parte de um grupo, de um esquema onde as pessoas seguiam uma mesma pisada, no mesmo ritmo, numa mesma direção. Essa espiritualidade ela foi completamente transformada e se tornou individual. Você não precisa mais de um grupo pensante da mesma forma, mesmo que de repente exista um grupo, mas você não precisa ter um contato com ele. Pode ser alguém que pensa assim lá no Oriente, alguém que pensa assim lá o grupo do WhatsApp, né? É totalmente individual. A espiritualidade se manifesta agora com a gente desejando ter a mesma experiência com o sobrenatural, só que da forma que eu quero, quando eu quero, e quando eu não quero mais, eu caio fora. Por isso preste atenção. Se essa é uma postura que você tem, não se assombre. Isso é a época em que nós estamos vivendo. Se essa é a maneira que o seu coração desenvolve a relação com Deus, com os outros, não se assombre. Nós estamos inseridos nisso aí. Essa é a verdade do nosso dia a dia, do nosso contexto, da nossa época. Espiritualidade é uma coisa individual. Ela se tornou feito política. É melhor não discutir. Você tem a sua, eu tenho a minha. Você tem o seu Deus, eu tenho o meu Deus. E aí, isso funciona. Funciona para consumir, para comprar na loja, para ir no shopping e trocar quando a gente bem quiser. E aqui no Brasil, pior do que em qualquer outro lugar, até esse consumo é tacanha. Porque se você comprar e não se agradar e for trocar, vai ser o problema do mundo todo. E nós nos relacionamos, e nós desenvolvemos uma espiritualidade que é assim, totalmente individualizada. Então, nós chegamos a um ponto em que nós precisamos pensar: há uma solução para isso? Há alguma direção que pode ser dada
para que você possa continuar consumindo, certo? Porque vivemos em um contexto em que materialmente consumimos, mas que no coração, na alma, não funciona esse tipo de consumo, esse tipo de relacionamento. Por quê? Porque um momento a alma cansa e diz assim: para onde eu estou indo realmente? Porque se tudo é Deus, nada é Deus. Se Deus sou eu, e quando eu paro, me sento em minha poltrona e percebo o abismo, as loucuras que existem dentro de mim, as oscilações que existem dentro de mim, de quando eu acordo até a hora que vou dormir. Se eu sou Deus, ou o meu Deus, onde eu vou parar? Percebe? Como essa relação de consumo dentro do que é espiritual não funciona. Porque nós distribuímos ou destrinchamos Deus na nossa sociedade, de maneira que o budista crê em Deus, o hindu crê em Deus, o cristão crê em Deus, todo mundo crê em Deus, e Deus é Deus. E aí, dentro do cristianismo, nós temos a sopa de letrinhas ainda mais distribuída, né? Porque a relação de consumo passa a ser assim, daquela mais elevada. Porque você tem para todo gosto. Para todo gosto. Os católicos têm os movimentos, eles não abrem igrejas, eles começam movimentos. Então eles têm os movimentos de diversas formas, e eles creem em coisas diferentes, mas eles creem ao mesmo tempo no mesmo Jesus, no mesmo Deus. Os evangélicos, diferente de movimento, eles criam igrejas. Os evangélicos abrem igreja, e aí você tem para todo tipo também, para todo gosto. Todo gosto. E olha, é um mercado extraordinário. Essa semana eu estava assistindo um documentário na Globo News, e Mundo S.A., acredito, se não me falha a memória agora, e a avaliação de mercado que eles estavam fazendo era exatamente: o mercado gosta. São rios de dinheiro, rios de dinheiro. Você está precisando do mercado, que está precisando ganhar dinheiro, está aí. O mercado gosta. É só lançar uma marquinha, vende, que é um negócio. Liga ela à imagem de algum cantor, algum pastor, alguma coisa assim, vende, que é um negócio. Mas de repente não, você está querendo uma experiência diferenciada, uma coisa mais fervorosa. Você tem igreja para isso. Não, você quer uma coisa mais que te lembre mais a modernidade. Aí você tem igreja para isso. Não, eu queria uma coisa que me lembre mais a pós-modernidade. Você tem igreja para isso. O mercado se tornou assim. E isso alimenta ainda mais a nossa própria manutenção do desenvolvimento de uma espiritualidade que é totalmente individualizada e consumista. Você não mais segue um fluxo aonde você simplesmente é, e aí você frutifica e forma todo um significado para a existência. Você primeiro quer possuir. E depois que você possui, você se sente com algum significado. Já percebeu como que nós precisamos ter as coisas, e a sensação que gera quando temos é de que nós temos algum significado, nós representamos alguma coisa, porque todo mundo tem, porque todo mundo está usando. E dentro da espiritualidade as coisas vão se desenvolvendo da mesma forma. Qual seria a solução? Qual seria a nossa esperança? O texto de Filipenses diz assim: que embora sendo Deus, não considerou
o ser igual a Deus, que o ser igual a Deus era algo a que deveria apegar-se. O ser igual a Deus não era algo ao qual ele deveria apegar-se. A solução que a palavra trouxe em Gênesis foi a promessa do Filho. A solução para uma sociedade que desenvolve uma espiritualidade totalmente individualizada e consumista, aonde Deus se tornou um produto, aonde as experiências religiosas se tornou um mercado, aonde nós usamos, consumimos até esgotar ou até cansar dele. A solução que a palavra de Deus nos dá continua sendo o Filho. O Filho, sendo Deus, veja o ser. Sendo Deus, ele não considera aquilo algo a que ele deveria apegar-se. E o que é que acontece? O texto continua dizendo que ele então torna-se homem. Ele se humilha e se torna homem. Você sabe o que é isso? É não considerar que é Deus e encarnar-se. Isso é laço. Isso é ter um comprometimento com aquele ao qual ele deseja se relacionar. Não é uma relação distante. Não é uma relação de consumo. Não é uma relação onde ele só quer de você. Porque muitas vezes nós olhamos para a figura de Jesus apresentada pela história de diversas formas, olhamos para essa figura de Jesus e acreditamos que ele seja alguém que apenas quer de mim, mas isso na verdade é a projeção que nós fazemos dele, porque nós nos relacionamos assim, com a imagem de um Deus em que nós queremos dele o tempo inteiro. E não queremos muito mais do que isso. Só queremos as coisas que ele tem para nos dar. Nada mais próximo, nada mais concreto, nada que envolva, nada que me comprometa muito mais. O que Jesus, o Filho de Deus, ensina para mim e para você é que não há como desenvolver uma verdadeira espiritualidade, não há como desenvolver uma verdadeira relação com aquele que é totalmente outro, quando nós queremos apenas viver corações totalmente límpidos, dentro de uma cultura de coisas descartáveis. A relação que se desenvolve com o Deus verdadeiro, mediante o Filho que Ele apresentou, é uma relação que ou a gente se envolve com laços de amor profundo, ou não há como ter qualquer esperança. Ou Ele é Deus, ou nós somos deuses. E se somos deuses, não há esperança para nós. Se você é Deus, querido, siga você. Mas se Deus é Deus, se o Filho de Deus é o próprio Deus, siga ao Filho de Deus, como Ele fez e como Ele nos ensinou. Ele se envolve completamente. Ele se compromete completamente. Ele compromete o seu próprio ser, absolutamente. E se dá para que eu e você nos comprometêssemos completamente com Ele, todo o nosso ser, e nos dessemos a Ele, para que então a relação pudesse se estabelecer num fluxo de vida aonde nós somos e então frutificamos. A espiritualidade não se torna algo individual, mas ela frutifica. E quando nós frutificamos, a vida ganha novos significados. Talvez sua vida esteja sem significado hoje. Ou talvez a sua vida esteja com um significado completamente passageiro, limitado. E você sabe que daqui a um tempo aquilo se acaba. Só há uma forma de resolver. Só há uma solução. Comprometer-se com o Filho de Deus, como Ele se comprometeu conosco. Não dá para desenvolver uma espiritualidade líquida. Ela é concreta, ela é verdadeira, ela encarnou.
A verdade soberana veio ao mundo, Jesus. E Ele nos tira do desespero da nossa própria alma em tentar formar um Deus à imagem e semelhança de nós mesmos. Mas Ele nos faz a imagem e semelhança do próprio Deus. Amém? Feche os seus olhos. Querido, eu queria que você se percebesse. Mas eu não queria que você se percebesse assim, como quem se martiriza. Mas eu queria que você se percebesse olhando para o Filho de Deus. Ele não considerou o ser igual a Deus, mas tornou-se de semelhança de homem. Ele tornou-se humano, como eu e você. Perceba-se olhando para Ele. A nossa espiritualidade pode ser totalmente transformada quando as bases dela estão na pessoa e obra de Deus, do Filho de Deus. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor transforme a maneira como nós te enxergamos, a maneira como nós nos relacionamos contigo. Que a gente consuma tudo que a gente precisar consumir, mas com o Senhor a gente se relacione. Que haja vida, que haja afeto, que haja comprometimento, que haja laço. Transforma, Deus, pelo Teu Espírito e Tua palavra, a nossa vida, em nome de Jesus. Amém, Senhor.